A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos. Vamos aí para mais um vídeo com a palavra do Senhor. E ontem nós falamos aí sobre um cego, né? A qual o Senhor passou ali curando. E hoje nós vamos ver o exemplo de outro cego, mas aqui é totalmente diferente, né? A história desse homem. Então vamos meditar no livro de João, capítulo 9, que diz assim: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. E é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o homem que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Então vou dar uma paradinha aqui, né? Que hoje vai ter um pouquinho mais de leitura do que normalmente, né? A gente vê aqui que esse jovem, ele era cego, só que era cego de nascença, né? A palavra, ela tá falando que era um jovem que era cego de nascença e que Jesus, passando ali com os seus discípulos, ele viu aquele jovem, né? E aí ele foi questionado. Jesus foi questionado: Mas quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? Né? Vai ter pessoas que vai querer questionar o porquê que você está passando pelo problema que você está passando. E muitas das vezes você pode não entender o porquê você está passando tudo isso. Mas é para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Porque nós podemos ver nas palavras anteriores que ali as pessoas precisavam ser curadas, sair do ambiente a qual fazia elas pecar. Mas aqui é um caso diferente. Porque nem todo mundo está no caminho do pecado. Nem todo mundo está praticando aqueles pecados, né, grandiosos, né, que eu diga. Porque a gente acaba pecando, às vezes, no pensar, né? Acaba tropeçando ali quando julga alguém, então isso é um pecado, né? Então, são pequenos, mas são pecados. Mas aqui, ele está falando, ó, esse problema que ele está passando não é por causa de pecado, não. Está passando esse problema porque é para que seja glorificado o nome de Deus na vida dele. Não foi ele e nem seus pais que pecaram, né? Então vai chegar pessoas querendo falar: Tá vendo? Você está passando isso porque você fez errado. Você está passando isso por causa disso, daquilo. A gente vê o exemplo de Jó, né? Que os amigos dele ali falavam que ele tinha pecado contra Deus, por isso que tinha perdido tudo, porque Jó estava leproso, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu a sua riqueza, né? Mas foi para quê, irmão, que aconteceu aquilo? Para que Deus se mostrasse para Jó. Jó passou a não conhecer mais Deus só de ouvir falar, mas ele passou a conhecer Deus, de caminhar com ele. E a mesma coisa que é para esse jovem. Porque até então você vê que Jesus apareceu para ele, curou e saiu de cena. Você vê aqui que no vídeo anterior a gente falou que levaram até Jesus. Aqui foi Jesus que viu e foi até ele, né? Foi até ele e ele era tido
Porque ele era tido por um mendigo, né? Que ficava ali pedindo esmolas. Olha como esse jovem era conhecido, como esse homem era conhecido, né? Por pedir esmolas. E ali Jesus deixou claro, olha, eu vim para fazer as obras daquele que me enviou. Eu vim para fazer as obras daquele que me enviou. Tenho que fazer enquanto é dia. Eu tenho que fazer enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, tipo, a noite vai vir, eu não posso trabalhar. Sabe o que Jesus estava falando? Era dia de sábado ali. E dia de sábado para esse povo, nessa época, eles viviam na lei. E a lei, você não podia trabalhar. Na lei você não podia fazer nada. Se a pessoa estivesse morrendo, ia continuar morrendo. Porque era sábado. Não podia trabalhar, né? Era o dia do descanso solene para Deus. Só que Jesus, ele foi enviado para curar os enfermos. E para ele não importa a hora. Para ele não importava o dia. Se ele estava ali diante de uma situação que ele poderia curar, ele curava, né? Era algo que Deus enviou ele para fazer. E assim ele fez. Ele deixou claro para os seus discípulos, olha, é necessário que nós façamos, não era só Jesus, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Quando ele fala façamos, então quer dizer que ele não estava sozinho, era que ele e os discípulos tinham que fazer, né? Porque quem são os discípulos? É aqueles que estão aprendendo com Jesus. Está aprendendo para o quê? Para pôr em prática. Você não aprende para poder ficar ali, ó, só guardado, né? Houve um tempo que Deus falava, filha, você tá parecendo uma vaca gorda. Em que sentido? Não era que sentido de físico, mas no sentido do quê? Você só se alimenta. Você só come a palavra, mas você não passa. Isso foi bem no início. Eu acho que eu nem era obreira ainda, né? E aí Deus falou, você tem que transmitir aquilo que você aprende, né? Às vezes as pessoas não vão ter um entendimento tão claro, né? Porque quem está começando não sabe explicar tão bem. Esse jovem aqui foi o que ele começou a fazer, ele já começou, depois de curado, né? Se você continuar a leitura, você vai ver que ele começou a falar do que Deus fez. Ele começou a evangelizar as pessoas. Sou eu mesmo, foi eu que Deus curou. Foi eu que Deus fez isso, fez aquilo, né? Ele começou, você vê que teve uma parte aqui que eu li, que ele falou ainda, né? Ele falou, olha, foi um homem chamado Jesus, ele fez lodo, ele fez um lodo, né? Untou os meus olhos e me mandou ir para o tanque de Siloé. Como eu falei na palavra de ontem, Deus, ele te tira de um lugar, mas ele te dá a direção de onde você tem que ir. Você não sai sem direção. Quando Deus está te movendo, irmão, você não sai sem direção, porque Deus, ele fala, olha, tô te tirando daqui e vou te pôr aqui, vai. Só que muitas das vezes a gente quer questionar a Deus. Não, mas por que eu vou aqui? Agora não é momento. Ai, Senhor, mas eu tô triste, tô assim, tô assado. Quantas coisas, né, que Deus nos pede e a gente começa a colocar barreiras, limitações. Deus não é Deus limitado, irmão. Limitado somos nós, mas Deus é ilimitado. Se ele manda você fazer, vai que ele é contigo. Imagina aqui, que nem eu falei ontem. Imagina aqui se esse homem começa a questionar. Nossa, vai passar lodo nos meus olhos? Que nojento. Ele cuspiu. Ele cuspiu aqui no lodo, passou nos meus olhos. Ai, que nojo. Tem gente que, né, quer questionar a forma de Deus tratar de cada um. Quer o quê? Muitas das vezes ter maus olhos, né? O que é ter maus olhos? Achar que o modo de cura de Deus, né, tá totalmente errado. O modo de Deus trabalhar tá totalmente errado. Não, isso aqui não tá certo não, né? Mas olha aqui, a atitude desse jovem. Ele não questionou, ele não deu ouvidos até mesmo ao que os discípulos estavam falando, porque olha só,
A gente tem que ter muito cuidado. Tá andando com Jesus e aí tá ali, ó, julgando o próximo. Mas quem que foi que pecou? Mas quem disse que para você ter um problema você tem que ter pecado, irmão? Quem falou isso? Quem falou que para você passar uma questão na tua saúde quer dizer que é porque você pecou? Quem falou que para você passar um problema no teu casamento foi porque você pecou? Né? Eu tive questões no meu casamento, mas não foi por pecado. Foi por desleixo. Foi por alguns pontos que eu não queria trabalhar, né? Mas não era pecado. Mas quantos não apontou o dedo para julgar e para falar? Mas Deus sempre deixou claro que era para que se manifestasse a glória dele, né? Deus, ele sempre deixou claro, eu nunca fiquei enganada, desde o princípio. Deus dava sonho, Deus dava palavra, Deus usava as pessoas. Deus sempre fez isso. Não precisei ir atrás. Eu não precisei ficar atrás da pessoa me humilhando. Pelo contrário, eu me humilhava para Deus, chorava para Deus. Falava quando eu não queria mais. Né? Que a gente tem hora que a gente não quer. Tem hora que a gente não aguenta a dor, né? E aí Deus vai falando, suporta mais um pouquinho, que eu vou manifestar o meu poder na tua vida. E glórias a Deus. Glórias a Deus que eu suportei. Foi Deus que trouxe, irmão. Não precisei ir atrás de ninguém. Não precisei ficar falando, né? Não precisei, sabe? Teve muitos para julgar, mas não precisei ficar me justificando. E é aqui, ó, aonde está a palavra, né? Deus, ele começa a falar aqui a palavra de ordem, anota aí. Vão querer te julgar pelo que você está passando. Anota, para você guardar isso aqui. Vão querer te julgar pelo que você está passando. Então você já sabe, você já está ciente que tudo que você for passar, vai ter pessoa querendo te julgar. Vai querer questionar o que você está fazendo, o que você está passando ali. E eu só li uma parte, mas dá continuidade à leitura, você vai ver, é grande a história dele, né? Ali depois levaram eles para levou o cego, né? Quando o cego falou que não, ele já não era mais cego, né? Ele já estava enxergando, levou o jovem. Então, quando questionaram para ele quem foi, né? E onde estava, ele falou que não sabia. Aí levaram esse jovem para a sinagoga. E ali começaram a questionar ele, mas como é que você tá enxergando? Você tem certeza que você era cego mesmo? Né? Tem pessoa que vai ficar, tipo, querendo se desfazer do teu testemunho. Vai ter pessoa que vai querer desfazer do teu testemunho. Mas você tem certeza que você estava passando isso mesmo? Ah, eu não acredito que você estava passando isso. Não acredito, porque olha só como você tá. Vai ter pessoa querendo se desfazer do teu testemunho. Do milagre que Deus está fazendo na tua vida. Vai ter pessoa assim. Já anota isso aí, palavra de ordem aí, ó. Vai ter pessoa querendo se desfazer do meu milagre. Querendo, sabe, falar pra você que isso não é milagre de Deus, não. Que vai ver você estava enganado. Não, você tem certeza? É só ler, gente, eu não vou ler, mas só ler. Perguntaram, você tem certeza que você estava cego? Chamaram até os pais dele. Não era esse o filho que vocês falavam que era cego? É, ele era cego desde nascença. Ele nasceu cego. Não sei o porquê que ele está enxergando. Mas ele pode responder por ele mesmo. Pergunta para ele. Vão querer até questionar a própria família. Tem certeza que ela estava passando isso? Fulano estava passando aquilo? Certeza? Tem gente que vai querer se desfazer do teu milagre, irmão. E guarda teu coração, porque Deus, ele é contigo. Esse jovem aqui, nossa, ele deu umas respostas tão boas, sabe? Umas respostas tão boas. Porque eles falaram assim, como é que pode um homem pecador curar? E aí eu vou ler aqui, ó, o versículo 31 e 32, que eu achei bem interessante, ó. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus,
nada poderia ter feito. Olha aí. Estavam querendo se desfazer até mesmo de Jesus, do ministério de Jesus, né? Estavam desdenhando do ministério de Jesus. Como é que ele pode? Ele é pecador. E aqui o cego já deu uma resposta bem dada. O cego não, o jovem, que ele já não era mais cego, né? Deu uma resposta bem dada. Como é que pode um pecador curar, né? Desde que nós sabemos que mundo é mundo, Deus não escuta a oração de pecador. Mas se teme ao Senhor e pratica a palavra, Deus atende, né? Como é que esse homem não vai ser de Deus? Então pode ter certeza, irmão, que as coisas que eu tô falando para você vai se cumprir na sua vida. E aí você vai ter certeza do ministério que Deus tem na minha vida. Eu tenho certeza absoluta, eu não preciso que ninguém venha me dizer, né? Mas aí você vai crer que é Deus que tá me usando. Você vai crer que Deus tá me usando. Porque Deus, ele tá falando aqui, ó, ele tá fazendo sinais. Deus, ele apareceu rapidamente, curou aquele jovem e saiu de cena. Jesus, né, curou e saiu de cena. É onde muitos vêm questionar de onde que vem o milagre. Vem de Jesus, irmão. Vem de Jesus. Você não venha desacreditar que é Jesus que está fazendo na sua vida. E aí vamos lá. A outra palavra de ordem. Não se justifique. Não se justifique. Né? Ficar ali, ó, querendo toda hora explicar. Respondeu a primeira vez, glória a Deus, aleluia. Pode responder, não tem problema. Mas não ficar toda hora se justificando pelo que Deus fez. Não, mas como que pode Deus ter curado você? Você é pecador. Como que pode isso? Né? Então, é tipo assim, você não é digno de milagre. Irmão, só Deus sabe quem é digno e quem não é. E a glória é toda para Ele, não é para nós. Aleluia. Outra palavra de ordem. Não deixe que tais palavras de incredulidade venha afetar a sua fé. Não deixe que essas palavras de incredulidade que chegam até você, né, venha afetar a sua fé. Porque você vê aqui, esse jovem, ele se manteve com a sua fé firme. Foi Jesus. Eu declaro que foi Jesus na minha vida. Não tem outro, não foi outro. O único que operou foi Jesus. Porque não tinha outro. Né? Eles estavam questionando por causa do dia que foi curado. Como é que esse homem é pecador? Pecador só porque curou no sábado. Né? Vão querer ali, ó, vir com palavras de incredulidade para querer fazer você, né, não reconhecer que é Jesus na sua vida. Mas reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Aleluia, Jesus. Para que te vá bem o teu caminho, né? E outra, tenha convicção que é Deus na tua vida. É o que eu já estou falando, né? Eu só estou anotando as palavras de ordem falando, né? Mas na explicação a gente já tem essa certeza, que é ter convicção que é Deus na tua vida. É Deus, irmão. É Deus que está agindo na sua vida. Por mais que hoje você está passando um momento de dificuldade, mas Deus está fazendo um milagre na tua vida. Olha só, é só confirmação uma atrás da outra. É a mesma confirmação desde o princípio dessa semana, desde o vídeo de segunda-feira. Deus confirmando. Deus confirmando que é Ele que está operando milagre, é Ele que está tocando, é Ele que está tirando de lugares que nos fazia estar pecando, é Ele que está, né, transformando a nossa vida. Até mesmo onde a gente não estava pecando, Ele está transformando, né? Porque aqui o caso era diferente. Então você vê que cada caso é um caso também, né? Não podemos julgar, né? Falar, nossa, todas as laranjas são podres, mas na verdade só tinha uma podre ali no meio, apodrecendo as outras, né? A gente não pode julgar, não cabe nós julgarmos. Então anota aí essa palavra de ordem. Não devo julgar. Não devo julgar. Independente de qualquer situação que outros estão passando, eu não devo julgar nem a mim mesma. Porque quantas vezes a gente não fica se acusando? Meu Deus, isso está acontecendo comigo porque eu fiz isso aqui de errado. Meu Deus, e fica só remoendo isso aqui, ó. Né?
Quantas vezes não veio na minha cabeça, o seu casamento acabou porque foi você que errou. Foi você que falhou. Tive minha parcela? Sim, com certeza, mas não foi pecado, né? Mas também a minha parcela não era passível de, né, de separação, de traição, né? Porque teve, né, que aí às vezes as pessoas pegam e falam, nossa, mas não, seu caso tudo bem, ele saiu, ele voltou, mas ele saiu, ele teve outro relacionamento para depois ele voltar, né? Ele teve outro relacionamento, antes dele sair ele já estava em outro relacionamento, ele já estava, né, se comunicando com a outra pessoa. E aí aconteceu tudo o que aconteceu e eu não sabia, né? Então, vem as coisas tipo, você não presta, é porque você tá fazendo errado, é porque você isso, é porque aquilo. Mas Deus, ele sabia de todas as coisas, Deus estava vendo todas as coisas. E se não fosse Deus na minha vida, não teria sido sustentada um ano, né? Sem marido dentro de casa. Se não fosse Deus na minha vida, não estaria eu aqui pregando. Se não fosse Deus na minha vida, não teria feito o canal do YouTube, porque foi por direção de Deus. Então, assim, muitas situações vêm para fazer você desacreditar que é Deus na sua vida, mas não desacredita, tá? Não se julgue e nem julgue o outro. Então, não cabe a mim julgar as atitudes do meu esposo, da pessoa que estava com ele, não cabe a mim julgar, né? Fui julgada muitas das vezes, achando até que eu que estava, né, impedindo alguma coisa, mas eu, graças a Deus, né, estava sempre em oração, eu não ficava me justificando para a pessoa, né? Eu preferia nem entrar em contato, por mais que tivesse tentado contato comigo, né? Eu preferia deixar na mão de Deus, confiar em Deus, porque é Deus que trabalha na minha vida, irmão, e que você venha ter essa convicção na sua vida também, que é Deus que trabalha na tua vida, que é Deus que faz a obra na tua vida. Pode os outros murmurar, pode os outros questionar, pode os outros falar, tacar pedra, irmão, mas você tem que ter a certeza, a convicção que é Deus que está com você. Quantas pessoas já não chegou para mim falando, nossa, eu passei por uma enfermidade, e ainda vinha dizer para mim que é porque eu estava pecando. Irmão, a gente está no corpo de carne, a gente passa por enfermidade também, a gente passa por dores também, mas é para que o nome do Senhor também seja glorificado. Nem tudo é pecado, irmão, nem tudo é pecado, mas aí cabe a você olhar as tuas obras. Olha as tuas obras, olha o que você está praticando, olha o que você está fazendo. Você não precisa que ninguém diga para você o que você está fazendo. Você mesmo pode olhar para si e ver, nossa, eu estava falhando nisso, eu estava falhando naquilo, né? Ou você mesmo falar, não tô falhando, então eu vou confiar em Deus, porque Deus está no controle. Se eu não tô falhando é porque é para a glória de Deus, é para Deus ser glorificado, né? É uma experiência, é um amadurecimento, é um crescimento que Deus está fazendo na minha vida. É Deus. A palavra do Senhor, ela diz, todas as coisas colaboram para o bem daquele que ama Deus. E eu glorifico a Deus esse tempo que eu passei, porque me fez crescer em muitas coisas, me fez enxergar muitas coisas, né? O meu ministério é para aconselhar casamentos, e agora eu tenho mais, né, bagagem, né? É porque Deus queria ver eu sofrendo? Não. Mas tudo serve para um amadurecimento, coisas que antes eu também deixava, eu empurrava com a barriga, eu já não empurro mais, né? Já não faço mais. Então tudo é um crescimento, é tudo um amadurecimento. Às vezes a pessoa também está passando por uma enfermidade que ficava empurrando com a barriga, ia ali no médico, ir numa consulta. Então, irmão, você tem que pegar e ir para frente, né? Passou, já foi, não tem como você voltar atrás, não. Agora vamos deixar que o nome do Senhor seja glorificado. Busque a Deus, confie em Deus, né? Confie em Deus nesse deserto que você está passando, porque Ele cuida de tudo. Ele cuida de todas as coisas. Aleluia, Jesus. E aí, para encerrar aqui, ó, no 35, depois que ele pegou e falou essas palavras, né, de Jesus, como pode um pecador curar e tal, né, que Deus não ouve o pecador, né, depois dele ter dito essas palavras,
né? No sentido, gente, no sentido que eu falo, Deus não ouve o pecador, não é que Deus não vai ouvir nossa oração. No sentido do que Jesus operou uma cura. Jesus operou um milagre ali na vida dele, né? Então Jesus colocou as mãos naquele homem quando passou a saliva ali, foi Jesus, né, que pôs as mãos naquele homem. Então não é um sentido de tipo, eu tô me humilhando para Deus e pedir para Deus perdão, as misericórdias. Deus escuta, sim, viu? Não é nesse sentido, eu tô falando no sentido de operar a cura. Você, sendo um pecador, você não tem como curar o outro. Como é que o poder de Deus vai se manifestar na sua vida, sendo que você tá muitas das vezes no pecado, no engano, na prostituição ali, no roubo, né? Nos vícios. Como que Deus vai usar a sua vida? Não, tem que se limpar primeiro, como eu já deixei claro, né? Tem que se limpar primeiro, né? Sair do pecado, para que Deus venha ali manifestar a obra dele na sua vida. Por isso que Deus falou sobre se alistar também, tá? Mas Deus escuta a oração do pecador, tá? Vou deixar bem claro que Deus escuta a oração do pecador, né? Ele escuta, ele atende também, ele vê no coração a sinceridade, que foi o que, né, eu disse na palavra anterior, que nós temos que ser sinceros com Deus. Através dessa sinceridade, Deus vai operar. E você vê aqui que na palavra anterior, Jesus teve que fazer 2 vezes para aquele homem ser curado. Aqui bastou uma vez. Bastou uma vez, por quê? Porque nele não havia o pecado. Nele não havia o pecado, né? Então é mais fácil de limpar quando se não tem o pecado. É bem mais fácil, né? Então, fazer com que nós viemos, né, a enxergar o caminho. Porque é isso, Deus ele quer que você enxergue o caminho. Deus ele quer colocar colírio santo nos teus olhos para você enxergar o verdadeiro caminho, né? Então, vamos lá. Finalizar aqui a palavra para eu poder passar a lição de casa. Ouvindo, no versículo 35, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Então você vê aqui, Deus, Jesus, ele não queria operar um milagre nele só por operar, mas para que ele cresce no Filho de Deus, ele cresce em Jesus Cristo, né? Porque todo aquele que crê no Senhor será salvo. O Senhor, ele quer salvar, ele quer libertar, ele quer curar, ele quer transformar, né? Ele quer fazer essas obras grandiosas na nossa vida. Ele não quer só fazer um sinalzinho na sua vida, não. Ele não quer só aparecer, operar uma cura em você, uma restauração e sair, não. Ele quer estar na tua vida. Ele quer andar com você. Ele quer essa intimidade. Então busque. Busque ao Senhor. Dê glórias a Deus pelo teu milagre. Dê graças a Deus. Mas busque andar com o Senhor. Busque ter essa vida com Deus. Que é isso que Ele quer com você, né? E outra coisa aqui que eu deixei passar. No versículo 8 dizia: então os vizinhos e os que dantes conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o homem que estava sentado pedindo esmolas? Então vai ter pessoas que vai pegar e vai ficar: nossa, mas não era esse que praticava isso? Não era aquele que fazia aquilo outro? Né? Vão questionar a tua vida, vão querer apontar o teu defeito, vão querer apontar as tuas falhas. Mas guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Não liga. Né? Pelo contrário, dá testemunho. Porque foi ele mesmo aqui. Ele mesmo que falou. Ele falou: eu era cego mesmo, mas fui curado. Né? Irmão, o que você passou não é para você ter vergonha, não. Não tenha vergonha das provas que você passou. Não tenha vergonha do teu passado. Não tenha vergonha das tuas experiências, né? Mas declare: isso, passei, mas é Jesus que está comigo. Agora eu ando com Deus, eu já fui curado, já fui restaurado, isso aí já passou da minha vida. Eu era cego, mas agora eu enxergo. Olha meus olhos, olha como eu tô vendo tudo, né? Então vai ter muitos que vão querer, né,
questionar, ai, mas não era esse que fazia isso? Não era esse o beberrão? Não era esse que só fumava umas pedras de crack? Não era esse? Não era essa? Que era homossexual, que se prostituía, né? Muitos vão querer questionar. E eu tô falando aqui pra você, não dê ouvidos a estas pessoas, mas conte o seu testemunho, que é essa lição de casa, né? A lição de casa é: conte um testemunho do que Deus fez na sua vida ou está fazendo, tá? Então você coloca nos comentários, né? Coloca aí nos comentários um testemunho. Ah, mas é uma coisa tão simples, tão pequena, mas pode contar, irmão. Não importa qual é o testemunho, mas que o nome do Senhor seja glorificado. Sabe, eu gosto de ouvir testemunho porque edifica minha fé. E quantos outros também não são edificados através de um testemunho? Essa semana mesmo, né, eu já ouvi acho que uns 3 ou 4 testemunhos só no curso que eu tô fazendo, né, assim, sobre algumas coisas que tá acontecendo na vida de umas pessoas lá. Hoje mesmo a moça pegou e contou o testemunho que ela foi liberta do vício da bebida, né, que ela bebia tudo e aquilo ali incomodava ela. E aí ela contou o testemunho que a nossa professora, ela é cristã, né? E ela tinha orientado, olha, vai 7 semanas ali. Ela orientou o dia exato, eu não lembro agora, né? Mas ela foi 7 vezes ali, foi, né, um processo. Ela disse que aquilo ali foi o que fez, né? Ajudou ela bastante. Então ela fez isso de congregar ali, de buscar essa cura em Deus. E foi curada, para a glória de Deus. Ela sente repúdio. O que é repúdio? Eu não gosto, sabe? Fica enjoada, né? Pela bebida ali. Então, mas olha só como edifica a fé, né? Edifica a nossa fé, ouvir um testemunho. Então, conta o teu testemunho, mesmo que seja pequeno. Ah, foi só uma porta de emprego que Deus abriu, mas glorifica a Deus contando o testemunho, né? Coloca no teu status, coloca aqui nos comentários, né? Porque aqui nos comentários do YouTube, outras pessoas poderão ver esse testemunho do que Deus está fazendo na sua vida. Até mesmo se Deus operou nessa semana, né? Eu creio que Deus já tenha operado algo na tua vida, porque na minha Ele está operando, então, né? Então, eu creio que Deus deve já ter operado algo. Coloca nos comentários, olha, nessa semana que eu estava ouvindo a palavra, Deus já fez isso, já fez aquilo. Mesmo que seja pequeno, irmão. Mesmo que seja pequeno, né? O teu testemunho. Mas glorifica a Deus. Ai, foi uma causa na justiça que saiu. Ai, foi meus filhos que antes saía pra balada, parou de sair, agora estão, né, buscando ir trabalhar. Quando eu falo sair pra balada, é no sentido do quê? Enchia a cara, né, ali passava a madrugada toda só dando preocupação, né, passando um certo processo. Não tô falando que a pessoa não pode sair, né? Então, aquilo que você sente que é um testemunho que você estava orando para Deus, que Deus fez por esses tempos, né? Ou não fez nessa semana que eu tô pregando, mas fez antes, tá fazendo. Conta aí o testemunho, tá bom? A lição de casa é essa, tá? Que você venha contar um testemunho do que Deus está fazendo. Coloca aí, né, no teu status para que outras pessoas também sejam edificadas, né? Em nome do Senhor Jesus. Declara aí o milagre que Deus fez e declara que foi Jesus. Porque eu creio que você tenha certeza, a convicção que foi Deus, né, que fez. Porque tem coisas que o homem não pode fazer. É impossível ao homem. Imagina um cego de nascença voltar a enxergar? É impossível ao homem. Mas para Deus, nada é impossível. Então, nós temos a certeza, a convicção que é Deus que está operando na nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Amanhã temos mais uma palavra para a glória do nosso Deus. Aleluia, Jesus.